Obrigado. Muito obrigado. Gustavo, por favor. Seja recebido pelo nosso venerável mestre. Gustavo, boa Obrigado, noite. boa Obrigado noite. por ter vindo. Obrigado, eu. Como que você prefere fazer a sua apresentação? Você quer botar uma cadeira aqui? Você fica de pé? Como você acha mais confortável? Eu posso falar de pé também. Pode, se quiser. Estou acostumado. Tá bom. Tá bom. É. De lá para cá. Hã? De lá para cá. Melhor de lá para cá? Não, melhor aqui com o microfone. Com o microfone. Deixa eu só botar aqui. Ah, Gustavo. Está na lapela. Entendeu? Está na lapela. Ele já está... eu já tô. Ele já está? Já Então tá tô. bom. Tá funcionando? Bom. Bom, deixa eu só fazer uma introdução. Só não posso fugir do ângulo da câmera aqui, né? Porque... Pode sentar, por favor. Vou fazer uma apresentação do Dr. Gustavo. Gustavo Binemboim é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela qual é mestre e doutor em Direito Público. É também Master of Law, LLM, pela Yale Law School, dos Estados Unidos. Há 27 anos é procurador do Estado do Rio de Janeiro. Tornou-se conhecido pela defesa das causas ligadas à liberdade de expressão perante o Supremo Tribunal Federal, como a que liberou as biografias não autorizadas no Brasil, o humor e a crítica jornalista nas eleições, além da que afirmou a prevalência do direito à informação sobre o direito do esquecimento. O Gustavo escreveu um brilhante livro chamado O Rabino do Mundo, onde ele faz paralelos entre a história do Rabino Sacks, histórias de vida, questões da atualidade, questões judaicas.
Então, o Gustavo vai nos fazer essa apresentação. Depois, se tivermos tempo, a gente abre para algumas perguntas. Bom, fica à vontade, Gustavo. Obrigado. Boa noite a todos, também a todas que vejo aqui presentes. Obrigado. É uma honra muito grande estar compartilhando esse momento nessa noite aqui com vocês, num lugar que respira história, tradição, através da irmandade que vocês constituíram, da qual fazem parte. Eu não sei, sinceramente, se eu tenho roupa para estar aqui com vocês, mas me vesti no meu melhor terno. Preciso... Desculpa, se ótimo. vocês quiserem descer para ficar muito bom. Por favor. O Eduardo não sabe disso, mas a minha vinda aqui nessa loja maçônica me remete à minha infância. O meu pai não era maçom, mas o melhor amigo dele, que era como se fosse nosso tio Ivo, a quem eu e meu irmão éramos muito próximos, era maçom. E através dos frutos se conhece a árvore, né? Então o tio Ivo era aquela referência de correção, de aperfeiçoamento, de respeito à família, amizade, até os últimos momentos. Meu pai, infelizmente, faleceu durante a pandemia e ele está vivo ainda. Ele é da loja maçônica do Meyer, que eu nem sei se ainda está aberta, em funcionamento, mas ele tinha uma vida ligada à maçonaria. Nós, evidentemente, não sabíamos de muitos detalhes, mas eu confesso a vocês que eu nem precisava saber, porque conhecendo a pessoa que ele era, eu sabia que possivelmente parte do que ele era devido a essa tradição, a esse vínculo à maçonaria. Então, para mim, não fosse o vínculo familiar que eu tenho com o Eduardo Schweitzer, também é uma honra para mim, porque remete aqui aos meus antepassados e os vínculos de amizade que ele tinha com quem chamava de irmão. Era ele que chamava meu pai de irmão, e ele falava: seu pai é uma pessoa mais perfeita do que eu. Para mim, ele é o irmão maçom que não vai na maçonaria porque não quer, mas várias vezes ele convidou o papai. Então, eu me sinto muito à vontade e feliz de poder compartilhar essa noite com cada um dos senhores e também das senhoras, né? Esse é um livro que eu escrevi no ano passado, foi publicado pela editora Intrínseca, e é um livro que fala de um grande humanista que foi Lorde da coroa inglesa, chamado Jonathan Sacks, e que durante mais de 20 anos foi o rabino-chefe do Reino Unido e de toda a comunidade britânica das nações. O Sacks... sim, posso mostrar, com prazer. Obrigado. Esse livro contou com o prefácio do ex-ministro das Relações Exteriores, professor emérito da Universidade de São Paulo e membro da Academia Brasileira de Letras, que é o professor Celso Laffer, que me deu a honra de fazer o prefácio. A orelha do livro foi escrito pela jornalista Renata Capucci, do Fantástico, e é um livro, não é uma biografia do rabino Jonathan Sacks, porque certamente ele vai encontrar, possivelmente no Reino Unido, um biógrafo à sua altura, que é uma figura gigantesca, multifacetado, com uma presença no mundo judaico anglo-saxônico e uma voz do humanismo mundial no seu tempo. Então, assim, não engano a ninguém, porque não se trata de uma biografia, nem mesmo uma biografia intelectual. O livro é composto de 22 capítulos curtos que procuram estabelecer um diálogo com a obra desse grande pensador e desse grande humanista que foi o rabino Lord Jonathan Sacks. O que eu tenho feito nessas palestras, que já são muitas desde o ano passado, fico muito honrado de estar nessa noite aqui, podendo voltar a falar desse assunto, um pouco explicar às pessoas as razões de eu ter escrito esse livro. O Sacks foi um grande escritor brasileiro chamado Fernando Sabino, costumava dizer que ele tinha se tornado escritor porque ele sonhava com um livro mudando seus finais, modificando cenas, trechos. E em relação ao judaísmo, eu fui encontrar na obra do Sacks
no meu juízo, pelo menos, a melhor expressão da cultura judaica que eu conheci. Então foi como se fosse uma apresentação de algo que eu já tinha visto de outras formas, na sua melhor versão possível. E eu realmente me tornei fã, um aficionado na obra do Sacks. Durante a pandemia, por razões que eu vou explicar, eu mergulhei profundamente nas prédicas, nas palestras, nos livros do Jonathan Sacks. E depois que meu pai faleceu, eu fiquei com essa ideia de escrever esse livro, que é um diálogo com as ideias do Jonathan Sacks e um pouco a minha própria história de vida. Então, eu pretendo dividir a minha exposição aqui hoje em 3 partes para tornar o ambiente mais agradável, e fico muito à vontade que aqueles interessados no tema se sintam à vontade de fazer comentários, perguntas e tal. As 3 partes em que eu vou dividir a minha palestra são: a primeira parte é por que escolhi o Sacks, os principais capítulos do livro que dialogam com a cultura judaica, a sabedoria judaica no pensamento do Sacks, e histórias da vida dele, que infelizmente se encerrou em novembro de 2020, quando ele faleceu durante a pandemia. Não foi de Covid, mas foi, tal como meu pai, de uma recidiva de um câncer. Ele faleceu muito rapidamente em novembro de 2020. Então, nessa primeira parte, eu vou procurar falar um pouco do livro e das histórias inspiradoras desse grande humanista que foi o Jonathan Sacks. Na segunda parte, eu pretendo, me expondo um pouco pessoalmente, contar as razões familiares e pessoais pelas quais eu me dispus a escrever esse livro. Por trás dele, não há só um exercício intelectual. Por trás desse livro existe também um resgate de uma história familiar que foi ceifada por conta da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, e que fez os meus avós paternos fugirem de uma cidade chamada Rovno, na Ucrânia, para o Brasil. Era a época Polônia e hoje pertence à Ucrânia, e que, em função da vida que eles tiveram, obrigaram-nos a romper os seus laços com o judaísmo. E que teve em mim a pessoa que fez esse retorno, essa espécie de techuvá, que foi o retorno para o judaísmo. E eu vou procurar tentar justificar o livro a partir desse exercício de terapia pessoal, uma busca pessoal que encontrou no Sacks a melhor pessoa com quem eu pude dialogar sobre minhas dúvidas, sobre as minhas saudades, algumas coisas, saudades de coisas que eu nunca conheci, mas que eu sentia intuitivamente que eu precisava resgatar. E, finalmente, é inevitável, infelizmente, tenho que falar disso, eu vou procurar estabelecer um diálogo da obra do Sacks e da forma como eu vejo a situação atual de Israel e do Oriente Médio. É inevitável, sobre qualquer pessoa que fale sobre cultura judaica e o judaísmo, falar de alguma maneira do que se passou a partir de 7 de outubro em Israel, naquele que foi, infelizmente, o maior ataque ao povo judeu desde o Holocausto, e que nos convida a uma reflexão, como fez a filha caçula do Sacks, que é uma moça brilhante chamada Gila Sacks, que deu uma palestra, eu pude assistir, então eu posso transmitir o pensamento dela melhor do que o meu. Ela falou assim: o que o meu pai diria para nós judeus nesse momento tão difícil para o Estado de Israel e para a comunidade judaica em diáspora espalhada por todo o mundo. Então eu vou tentar, de alguma maneira, reproduzir isso que ela falou e intuitivamente imaginar quais seriam as reflexões do Jonathan Sacks, como reflexões de sabedoria de alguém que foi um grande sábio do seu tempo a respeito da vida judaica em Israel e no mundo inteiro. Como nós estamos aqui num ambiente tranquilo e seguro, eu vou me sentir à vontade de expor algumas opiniões pessoais, mas peço que vocês discretamente, como é a tradição da maçonaria, guardem essas posições, porque são posições que hoje podem colocar em risco não apenas a nossa carreira, a nossa vida profissional, mas eventualmente até a nossa segurança pessoal. Essa primeira... Está saindo? Quer que eu... você quer que eu fale no microfone? Posso falar, não tem problema, não estou acostumado. É esse o microfone? Bom, descer. Bom, para que todos relaxem um pouquinho, o ambiente está muito solene, eu vou começar contando uma anedota, se vocês me permitem contar essa anedota. Toda vez que a gente vai falar de assuntos muito delicados,
uma das preocupações fundamentais é não criar novos inimigos. Então, assim, isso me leva a contar uma anedota que se contava sobre o grande pensador francês Voltaire, que era um ateu e agnóstico, quase ateu, militante, e que foi, no final da vida, convencido por um amigo que era muito religioso, católico, a receber um padre que lhe daria, então, a extrema unção. Pelo que eu entendi, hoje em dia, essa extrema unção mudou de nome e se chama unção dos enfermos. Pelo menos há uma maior esperança nessa unção, né? E aí ele recebeu o padre, e o padre falou: meu filho, vamos começar então você negando o diabo 3 vezes. E Voltaire olhou para o padre, pensou na vida, pensou no desenlace, no fim da vida que se aproximava, e disse ao padre: seu padre, eu acho que a ocasião não é oportuna para fazer novos inimigos. Como eu não quero fazer novos inimigos, se eu tiver, Eduardo, indo por algum caminho que desagrade, você me alerte, porque a última coisa que eu gostaria seria sair daqui com algum inimigo. Ao contrário, eu gostaria de sair com muitos amigos. A pergunta que alguém pode fazer, e essa normalmente é o ponto de partida da conversa que eu já tive aí com o livro, felizmente é um livro que, para nossa surpresa, entrou na lista dos livros religiosos mais vendidos. Estou competindo aí com esses padres que cantam na televisão, com outros. Uma surpresa, uma felicidade. Não canto, mas o rabino Jonathan Sacks cantava bem, ele era quase um Hazan. Mas a pergunta que me fazem é: por que esse rabino inglês? De onde você tirou isso? Né? Por quê? Porque no Brasil ele não é tão conhecido assim. A comunidade judaica de São Paulo o conheci um pouco mais, ele teve 2 vezes aqui em São Paulo. Mas no mundo anglófono, judaico-anglófono, ele é muito conhecido. No Reino Unido, ele transcendeu os muros da comunidade judaica, ele era respeitado e conhecido a partir, por exemplo, do fato dele ter sido conselheiro de 2 figuras importantíssimas no Reino Unido. Ele era conselheiro pessoal do príncipe Charles, hoje o rei Charles III, e do então primeiro-ministro Tony Blair, né, que o chamava de um sábio, né, uma luz sobre as nações. Mas por que isso? Né? E judaicamente eu posso responder a uma pergunta com uma outra pergunta. Por que não? Como é possível alguém tomar contato com a obra extraordinária do Sacks e não se interessar, e no meu caso, não se apaixonar? Eu realmente eu fiquei encantado com, primeiro, o brilho pessoal do Sacks. Ele era um erudito, era um rabino de formação, na antiga Jewish College, que hoje chama-se Jewish College de Londres, mas ele era também um filósofo que estudou talvez das 3 mais importantes universidades do Reino Unido. Ele era formado em filosofia por Cambridge e fez mestrado e doutorado no King's College e na Universidade de Oxford. E compatibilizava a sua atuação como líder religioso da comunidade judaica, até virar rabino-chefe, em que ele passou a ter também uma dimensão política, com aulas de filosofia, e era um filósofo de mão cheia. Mas o que mais me impressionou, logo na largada, é que ele tinha a característica dos grandes sábios. Todo grande sábio fala simples, de maneira a ser compreendido pela pessoa mais simples do recinto em que ele se encontrava. Então, qualquer pessoa minimamente versada em inglês consegue entender as mensagens do Jonathan Sacks, ainda que sobre os temas mais complexos a respeito de judaísmo ou de filosofia. Então, esse para mim é o primeiro índice da grande sabedoria e genialidade do Sacks. Ele falava sobre assuntos complexos de maneira muito simples e tinha uma comunicação direta com todo o povo. A segunda característica que me impressionava nele era o fato dele, apesar da vaidade ser uma característica humana, intrínseca à natureza humana, ao espírito humano, e obviamente, como judeu, ele conhecia bem o Eclesiastes, o livro do Eclesiastes, supostamente escrito pelo rei Salomão, que tem esse trecho, né, vaidade, é tudo vaidade, não há nada de novo sob o sol. Ele era um homem que se autopoliciava constantemente e era conhecido em todos os meios que frequentava como uma pessoa, eu não vou dizer humilde, porque humilde é para as almas muito elevadas, ele era uma pessoa extremamente simples. A sua simplicidade fazia com que as pessoas se aproximassem dele com muita facilidade
E no seu funeral eu ouvi da filha a coisa que eu gostaria de ouvir no meu, da minha própria filha. O que a Gila Sachs falou do pai é algo que um pai que ouve da filha ou do filho pode saber que teve a missão bem cumprida. O que a Gila Sachs disse é que jamais o meu pai nos fez sentir, porque ela se referia no plural a ela e aos irmãos, como pessoas ignorantes que precisávamos aprender alguma coisa com ele. Ao longo da minha vida, eu sempre tive a sensação de que o meu pai estava sempre aprendendo alguma coisa comigo, e não o contrário. Então imaginem, né, o Sachs, que era reconhecidamente um dos maiores intelectuais judeus do seu tempo, e consequentemente, a partir do Reino Unido, frequentava os grandes programas de televisão, passou a ter um programa na BBC de Londres, e nos Estados Unidos ele se tornou muito conhecido a partir de prédicas que deu, virou professor da NYU, da New York University, na área de teologia. Ele dava essa sensação nas pessoas. E com isso, obviamente, ele fazia com que todo mundo se sentisse muito à vontade de se aproximar dele. Não caiu na tentação de muitos intelectuais, alguns que eu conheço, que é de serem pessoas tão tomadas pela vaidade que acabam se tornando profundamente solitárias. Então isso foi uma coisa que logo que eu comecei a estudar a vida dele, perceber como ele lidava com as pessoas, eu achei extraordinário. E finalmente a terceira característica do Sachs que me encantou é um pouco aquilo que eu busco na minha relação com a minha espiritualidade, sobretudo, né, com o judaísmo. Que o Sachs conseguiu, a meu ver, brilhantemente, estabelecer um diálogo profícuo, produtivo, entre a vida secular, o conhecimento científico, a literatura e a filosofia e a sua formação religiosa. Talvez, que eu tenha lido, tenha sido o autor que mais brilhantemente estabeleceu um elo de compatibilidade entre o avanço da razão, torcer o arco da razão ao máximo e, ao mesmo tempo, não fazia parecer a sua liderança religiosa como uma coisa falsa. Parecia ao contrário. Ele era capaz de fazer iluminar a Torá com o conhecimento filosófico que tinha, sem se curvar à filosofia, mas colocava a filosofia a serviço das suas prédicas, de cada porção da Torá que ele semanalmente ensinava na sua sinagoga. Ele foi rabino durante muito tempo de uma sinagoga importante de Londres, em Marble Arch, que tem lá um arco de mármore muito bonito. Eu passava na porta, jamais, a minha irmã mora em Londres, que é médica, mora lá, jamais poderia imaginar que aquela era a sinagoga do Rabino Sachs, e ali da onde ele partiu e se tornou rabino-chefe e construiu uma história de vida extraordinária. Então, essas eram as razões, mas nada disso ficaria de pé se no confronto com as ideias eu me decepcionasse. Mas eu nunca me decepcionei. Assim, eu li quase todos os livros, possivelmente os que eu conheço eu li. E ele tem alguns livros traduzidos para o português, que são muito bons, mas como eu tenho a facilidade de ler em inglês, eu tenho os livros dele quase todos em inglês, e ele já é de uma geração em que as prédicas estão na internet. Então, a obra dele está eternizada logo que ele morreu, com um prêmio que ele ganhou, chamado Templeton Prize, que é um prêmio para líderes espirituais do mundo que se destacam pela sua contribuição ao humanismo. Ele doou esse dinheiro, sabia que estava com câncer terminal, e foi constituída uma fundação com o nome dele, a Fundação Jonathan Sachs, que cuida do legado do Sachs para as novas gerações. Tem vários rabinos ligados à obra dele que estão cuidando de perpetuar os ensinamentos desse grande sábio perante as novas gerações. Então, assim, eu vou tomar liberdade na primeira parte da minha palestra de falar de algumas histórias pessoais dele e alguns trechos da obra do Sachs que mais me impressionaram. E o que eu faço no livro é estabelecer pequenas histórias tentando dialogar com esse gigante, né? E é assim, realmente, não é uma falsa modéstia, é assim que eu me sinto escrevendo sobre um cara dessa dimensão. Eu me sinto um pequeno homem, hoje falar não é politicamente incorreto, né? Um pequeno homem verticalmente desafiado, apoiado sobre os ombros de um gigante, que é isso que ele era e é assim que eu me sinto. Eu vou começar falando de um autor sobre o qual o Sachs falou muito, divulgou a obra desse autor, muito conhecido. Na minha opinião, escreveu o livro sobre o humanismo mais importante do século XX. Um psiquiatra judeu, de origem austríaca, chamado Viktor Frankl. E foi aí que eu tive o primeiro elo com alguma prédica do Jonathan Sachs. Frankl era
na Viena de 1935, 36, um jovem e brilhante médico psiquiatra, casado, ainda não tinha filhos, mas em 1943 foi deportado com a mulher e os pais para um campo de concentração, terminou em Auschwitz, e ele havia escrito um livro que se tornaria um grande best-seller chamado O Homem em Busca de Sentido. Mais do que um médico, ele realmente foi um pensador e criador de uma obra que ficou conhecida como a terceira escola da psicanálise, chamada de logoterapia. A tese do Viktor Frankl é basicamente a ideia de que, ainda que ele não negasse, porque ele foi aluno do Freud, também era judeu, como vocês sabem, não negasse os pressupostos da psicanálise, das questões da infância, das questões das relações complexas entre filhos e pais, da questão da sexualidade humana, do desejo, do poder, que viria na obra de outro psicanalista famoso, o Adler. Mas o que o Frankl observou, e a passagem pelos campos de concentração e a sobrevivência dele, apesar da morte da mulher e dos pais no campo de concentração, fez com que ele pudesse experimentar, foi exatamente que, no fundo da alma humana, existe uma necessidade fundamental, que é conceber a própria vida como tendo um sentido. Viver de acordo com a dignidade de um propósito superior à mera sobrevivência. Não consagrar a vida apenas a pão e circo, apenas a sobrevivência material e a busca do prazer e da diversão. Ele havia, e a obra do Frankl é uma espécie de denúncia contra isso, de que as duas grandes filosofias que prevaleceram no século XX foram o hedonismo e o niilismo. O hedonismo é a filosofia que coloca o prazer como a finalidade última da vida, e o sujeito mais feliz é aquele que tem mais prazeres mundanos, ligados ao dinheiro, ao sexo, ao poder e a tudo que mais se possa imaginar. E o niilismo é o contrário disso. É a filosofia dos cínicos, que acreditam que a vida não tem sentido nenhum, então os mais espertos, os mais hábeis, os mais... no Brasil a palavra é esperto, né? Mas seriam os mais astutos, seriam aquelas pessoas que sobreviveriam a isso. E no fundo da alma humana, o Frankl dizia, há uma sede de sentido. Tanto que a tradução da obra do Frankl para o Brasil, para o português, em inglês é Man's Search for Meaning, o homem em busca de sentido, mas em português é uma tradução muito feliz, que é sede de sentido. Que ele dizia isso, as doenças ligadas à mente, sobretudo a depressão profunda e tal, claro, tem uma dimensão química, mas a origem delas é uma doença da alma, que é quando o sujeito se desconecta de qualquer sentido, de qualquer propósito na vida maior do que a sua vida cotidiana. E aí que eu não estou falando de projetos miraculosos, mirabolantes, grandiosos, construir as torres, as pirâmides do Egito, nem construir as torres gêmeas de Nova York. Estou falando de sentidos mais profundos, seja cuidar de um filho que tem síndrome de Down e que você sabe que nunca ficará bom, cuidar de pais idosos e não abandoná-los e continuar respeitando até o final da vida. Aliás, o Sachs repetia muito isso, que o mandamento mais difícil era honrar pai e mãe, sobretudo honrá-los com a nossa atenção, a capacidade de continuar dando a eles uma sensação de que eles ainda são relevantes, apesar da sua absoluta irrelevância para o mundo cotidiano. Então, o meu primeiro contato, que está escrito assim nesse capítulo do livro, foi do diálogo do Sachs com o Viktor Frankl. É um capítulo que tem um título que é do Sachs, que é Em Busca de Sentido, onde a paixão encontra o dever. O que o Sachs dizia é que ele aprendeu com Frankl que o sentido da vida está onde o que você ama fazer encontra o que você sabe que você deve fazer. É onde, na confluência entre aquilo que na sua vida você tem gosto, mas que não é puro prazer, e você tem dever, sente que você tem um dever moral de fazer, aquilo te impulsiona para encontrar um propósito, um sentido que move o ser humano, né? E a neurociência hoje veio explicar isso, né? Que a mente concentrada é a mente feliz. A depressão é, sobretudo, uma desconexão com a vida. São pessoas que acham que descobriram que a vida não tem sentido nenhum, e aí, quimicamente, isso está sendo explicado como uma desconexão. Você não se concentra mais em nada. E talvez
o maior exemplo simbólico nas gerações atuais, seja uma busca frenética por coisas que satisfaçam o espírito humano, e isso eu estou fazendo isso porque é no iPhone que os jovens ficam fazendo isso, procurando no Instagram, no TikTok, no Facebook, coisas para ver e para se saciar de uma fonte, de uma água que nunca mata a sede. Porque essa é uma sede de sentido, as pessoas precisam estar engajadas em projetos, como eu acredito que seja uma das razões pelas quais todos estão aqui essa noite, engajadas em projetos que confiram sentido mais profundo à vida de cada um de nós. Então, o Sachs falou sobre a vida dele. E quando a pessoa fala de um lugar de verdade num depoimento pessoal, isso tem um impacto muito maior do que a partir de um lugar de um comentário distante, intelectual, em terceira pessoa. Quando você fala em primeira pessoa, isso chama mais atenção. Então, esse capítulo conta a história de como ele descobriu a própria vocação. Ele era um jovem estudante de filosofia em Oxford, a família não era rica, o pai dele vendia tecidos na Commercial Street de Londres, que é algo como o Lower East Side de Nova York, onde os judeus se instalaram pela vez primeira, e ele adorava filosofia. Ainda não tinha conhecido a esposa, né, Helena, mas ele sentia que ele tinha talento para ser um professor de filosofia, ou poderia se especializar em economia, e pensou nisso para melhorar a vida dos pais. Mas ele tinha um vínculo com o judaísmo que nem ele sabia de onde vinha, porque o pai não era religioso, o pai era judeu, mas não tinha educação formal nem religiosa, era um comerciante. E, aliás, essa história eu conto no final do livro, que é a da morte dele, que o último capítulo do livro se chama O Menino Jonathan, em que ele conta que cada vez ele fazia perguntas sobre a vida e sobre o judaísmo mais difíceis para o pai, e o pai tentava tapeá-lo, mas em um momento ele falou: Jonathan, olha, eu vou te falar a verdade. Eu e a sua mãe trabalhamos duro no comércio para botar você e seus irmãos na escola, para vocês estudarem. E cada irmão dele, teve um irmão médico muito importante, um engenheiro, e ele virou rabino. Mas eu cada vez menos vou saber responder as suas perguntas, porque elas vão ser cada vez mais difíceis, você vai crescer e vai estudar. E eu vou saber cada vez menos. Então vamos fazer um trato. Eu vou continuar trabalhando no comércio para continuar pagando a sua escola. Mas você vai estudar muito e vai virar o meu professor. Para quem sabe a origem da palavra rabino, rabino significa literalmente meu professor. E todas as perguntas que eu não souber responder, um dia você volta e você vai me dar as respostas. Você vai ser meu professor. E a maior realização da minha vida vai ser aluno do meu filho. E foi exatamente isso o que aconteceu. O pai dele não viveu muito, mas enquanto viveu, teve o orgulho de ser filho, certamente, do maior rabino do Reino Unido, um dos maiores rabinos sábios judeus do seu tempo. Então ele disse, em 1968 não tinha dinheiro, mas eu juntei dinheiro trabalhando num bar em Oxford, onde ele estudava, e fui para os Estados Unidos e consegui audiências. Agora a palavra em Yiddish me escapa, mas tem um nome especial para quando um rabino concede uma audiência a alguém. Ele era um jovem estudante, Yehidut, e ele conseguiu falar com os grandes rabinos norte-americanos daquele tempo. E o rabino que deu a palavra decisiva a ele foi ninguém menos do que o rabino, o Rebbe de Lubavitch. Ele teve a audiência com o Rebbe e ele relata assim essa audiência. Ele falou: meu filho, o que você está fazendo em Oxford? Aí ele falou: estou estudando filosofia. Aí ele falou assim: eu não perguntei o que você está estudando, estou perguntando o que você está fazendo da sua vida. Ele queria saber o que você pretende fazer com essa potência intelectual toda, com a oportunidade que a vida está te dando. E aí ele falou assim: eu realmente não sei, eu estou aqui para saber. E o rabino falou assim: volte para a sua comunidade e a lidere. Você é talhado para isso. E aí ele voltou, ele concluiu filosofia e foi para Yeshivá e se dedicou aos estudos rabínicos, se tornou rabino e tocou a vida dele. E aí é que ele fala, e aí eu lembrei do Viktor Frankl. Eu poderia ser um professor de filosofia secular. Com o talento que ele tinha, não é difícil imaginar que ele seria um professor de Oxford, de Cambridge ou de qualquer outro lugar. Ele poderia ser um economista, provavelmente muito rico. Mas ele entendeu que a liderança religiosa era algo que faria sentido, daria sentido à vida dele. Que era o caminho que ele deveria percorrer para se realizar também intelectualmente, porque ele foi um autor prolífico, escreveu quase 30 livros ao longo da sua vida curta, morreu aos 72 anos. Mas mais do que isso,
o depoimento das pessoas que conviviam com Sachs era de que ele era um homem intrinsecamente feliz. Esse é um depoimento também impressionante, né? Porque eu já conheci muitos intelectuais que se parecem intrinsecamente infelizes. E o depoimento da felicidade é o depoimento da Gila Sachs, essa filha caçula, que no Templeton Prize roubou a cena e fez um discurso citando a ética dos pais. A ética dos pais, para quem a conhece, tem lá 3 perguntas fundamentais, né? Quem é sábio, quem é rico e quem é honrado. E a resposta da ética dos pais é a resposta que ela dá dando o exemplo da vida do pai. Fala assim, quem é sábio? A resposta da ética dos pais é: quem é sábio é quem está sempre aprendendo. É quem se põe sempre a aprender. E aí ela diz, não havia uma situação em que eu me interessasse por alguma coisa e meu pai não dissesse, tem um livro ali na prateleira tal que você pode ler, que vai ser útil. E ele falou, ele estudava de Maimônides a neurociência, ou seja, da sabedoria dos mais antigos aos cientistas mais modernos. O Sachs era um homem com a capacidade de dialogar com os grandes cientistas do seu tempo. Richard Dawkins, grande microbiologista inglês que escreveu O Gênio Egoísta e Deus, um Delírio, o Sachs o levou no seu programa na BBC para dialogar com ele. Tem na internet, se vocês procurarem, no Instituto Ternion, em Israel, o diálogo do Sachs com o Prêmio Nobel de Química. Um dos maiores químicos do seu tempo é um israelense, e o cara termina dizendo: o fardo de atribuir sentido às descobertas científicas é um fardo muito pesado para os cientistas carregarem sozinho. Nós precisamos dos homens religiosos, dos sábios, para tecerem essa comunicação com a sociedade, com as pessoas comuns, porque são os religiosos, e isso Sachs dizia, a ciência separa as coisas em pedaços para entender como elas funcionam, e as religiões juntam as coisas para entender o sentido que as coisas fazem no seu conjunto. Então é desse diálogo que ele construiu a sua obra. Então, no livro tem também esse diálogo com Richard Dawkins, em que o Dawkins começa provocando muito o Sachs. Pergunta para ele, mas Rabino, vem cá, você acredita mesmo que no episódio lá do sacrifício de Isaac, para quem conhece o sacrifício de Isaac, que Deus teria ordenado a Abraão subir lá no Moriá, na terra de Moriá, e sacrificar o seu filho amado, que demorou a vida inteira para ter, que era a garantia da continuidade da família, né? Origem de uma família que se torna um povo judeu. A pergunta que o Sachs faz é uma pergunta sarcástica. Você acha que Deus mandou ele matar o filho? E depois ele dá uma contraordem através de um anjo e manda Abraão poupar a vida do filho e sacrificar um animal em seu lugar? Você acha que isso realmente aconteceu? E a resposta do Sachs, eu sou completamente suspeito porque eu acho o sujeito de uma genialidade simples. Disse, olha, eu não tenho como provar a você que Deus falou com Abraão. Mas, infelizmente, você também não tem como provar que ele não falou. Mas uma coisa nós dois podemos concordar. E hoje, boa parte da civilização ocidental concorda com isso que ele foi dizer ao Dawkins. E o próprio Dawkins concordou. Houve alguma mudança de patamar ético na humanidade a partir do surgimento do judaísmo primitivo, que é representado no episódio do sacrifício de Isaac, que colocou a relação entre os seres humanos num outro patamar. O sacrifício dos filhos pelos pais era um hábito da Mesopotâmia antiga. O pai de Abraão era um idólatra, né? E ele foi ensinado nessa cultura. Sair da sua cultura e ver o mundo a partir de uma perspectiva ética, como disse, né, o grande historiador inglês que era amigo do Sachs, num livro extraordinário chamado A História dos Judeus, o que houve no judaísmo não foi apenas o dilúvio físico da Arca de Noé, foi um dilúvio ético sobre a humanidade, que colocou a humanidade num outro patamar ético. Então, o que o Sachs diz você pode acreditar que Abraão humanamente se deu conta de quão injusta era a postura do pai que sacrificava um filho numa oferenda a um deus pagão. Você pode acreditar que a humanidade amadureceu para compreender autonomamente
que os filhos não são propriedade dos pais, não pertencem aos pais. Que os filhos, e aí demorariam muitos séculos até que Immanuel Kant dissesse isso, né? A definição da dignidade humana de Kant é o ser humano, cada ser humano é um fim em si mesmo. E a indignidade é o ser humano ser reduzido à condição de mero instrumento de outros seres humanos. O que o Sachs disse ao Dawkins, o fez chegar às lágrimas, foi a história de Abraão e a história do povo judeu que deu a dimensão de que os pais são guardiães dos filhos e não seus proprietários, não seus donos. E essa é a origem da própria concepção da dignidade da pessoa humana, de que cada homem é um fim em si mesmo e jamais pode ser reduzido à condição de mero instrumento ou mero meio da vida de outro ser humano. E o Dawkins falou, você tem razão. Ele falou assim, agora a causa móvel disso que aconteceu, cada um tem a sua fé. Você pode não acreditar, mas você tem a fé de que isso foi um processo de revelação humana. E eu, na minha fé como rabino, acredito que isso foi Deus soprando nos ouvidos dos homens algo que eles tinham que aprender. Então, é um sujeito que tem essa presença de espírito, né? Que tem essa dimensão, que tem essa grandiosidade. O livro conta ainda, num capítulo muito saboroso, eu acho saboroso pelo menos, a forma como ele se tornou o rabino dos políticos e do rei, do futuro rei do Reino Unido, né? Em 1995, um episódio muito trágico da história de Israel, houve o assassinato do primeiro-ministro Yitzhak Rabin por um fanático israelense, e o então primeiro-ministro John Major da Inglaterra vai ao funeral do Yitzhak Rabin e leva e convida o então rabino-chefe, que era o Sachs. E o convida gentilmente para ir no avião com ele, primeiro-ministro. Eles participam do funeral e na volta o John Major tinha uma agenda na Austrália. E ele ia voltar num avião de carreira, só que o rei, o atual rei, o então príncipe Charles, estava lá com um avião real. E aí o conhece e fala, olha, fazer a gentileza, convida o rabino-chefe para voltar no avião da coroa, no avião real para Londres. E aí ele conta com muita graça, muita picardia, que era um velho Rolls Royce, que um avião de carreira leva 4 horas e meia entre Londres e Tel Aviv, e o avião real levava umas 9 horas, porque ainda fazia uma parada de reabastecimento. Ele fala assim, mas a obra de Deus é perfeita, porque eu me sentei no meu canto, estava o líder da oposição trabalhista, que era o Tony Blair, a quem eu não conhecia, o príncipe Charles, um outro político do Partido Conservador, e eu fiquei no meu canto lendo a Torá. E aí o Tony Blair se interessou e falou assim, o que o senhor está lendo? Ele não conhecia, né, que é a Bíblia rabínica, né, para os não iniciados, são comentários que variam em tamanho de letras e em posições de acordo com a importância do comentarista da Torá, e assim que se construiu a tradição rabínica, né, a tradição, e o próprio Talmud foi assim, com comentaristas que ao longo dos séculos foram dando as suas visões, as suas interpretações do texto sagrado, das Sagradas Escrituras. E aí ele explicou isso para o Tony Blair. E ele falou, aí quando eu olho, o príncipe Charles se levantou lá do seu trono real do avião, que devia existir um trono real, levantou e falou assim, mas que interessante, o senhor poderia nos dar uma aula sobre isso? Ele falou, olha, tem a Paraxá da semana, que é a porção, o trecho da Torá que se lê, que se explica na sinagoga. Ele falou assim, quando eu me dei conta, eu estava fazendo um sermão no avião real para o futuro rei da Inglaterra e para o futuro primeiro-ministro, que era apenas o líder do Partido Trabalhista na oposição. Essa história avança para 2 episódios extraordinários. O primeiro, o episódio em que ele é convidado pela rainha e aceita se tornar Lorde, ele é nomeado Lorde pela rainha Elizabeth II, e se torna, dentro da Câmara dos Lordes, a maior voz mundial contra o antissemitismo, e é na Câmara dos Lordes que ele profere um discurso que está retratado no livro contra o antissemitismo, alertando profeticamente a volta do antissemitismo, que agora a gente infelizmente está presenciando. E tem uma história deliciosa em que a tradição é de toda pessoa nomeada Lorde tem que se ajoelhar perante a rainha para receber a sua comenda. E aí ele muito delicadamente vira para a rainha e fala, mas majestade, eu preciso lhe explicar uma coisa. I'm a Jew, eu sou um judeu. E os judeus não se ajoelham. E aí ela olha para ele e fala assim, dá um risinho de canto de boca e diz,
Você acha que eu não sei? O cerimonial do palácio já está preparado. Eu vou ficar num degrau mais alto, como se fosse aqui, e você vai ficar de pé, num degrau mais baixo. Assim, as duas tradições serão respeitadas. Ele foi a primeira pessoa na história a se sagrar do Lorde pela rainha da Inglaterra de pé e não ajoelhado. Ele falou assim, não era por falta de humildade, né? Era por compromisso moral com a história do meu povo. Isso é muito bonito, né? Um homem com essa dimensão, com essa grandiosidade. O segundo momento dessa história é um momento muito trágico, agora retratado na última temporada da série da qual eu sou fã, chamada The Crown. A série The Crown conta a história da família real, nem sempre de maneira muito amena, mas essa parte parece ser muito verdadeira, que é a história do filho mais novo do príncipe Charles e da princesa Diana, que havia perdido a mãe tragicamente num acidente que ela sofreu em Paris, em 1997, e o filho menor, o príncipe Harry, conta essa história no seu livro chamado Spare, como se fosse em português o livro se chama O que Sobra, que é assim que ele se sentia. E a história é a seguinte, o garoto tinha lá seus 14, 15 anos e é convidado com o irmão mais velho e a namorada do irmão mais velho, que já estava na universidade na Escócia, para uma festa fantasia. Cada um escolhe a sua fantasia e eles botam uma pilha errada no garoto para ir fantasiado de Adolf Hitler. E o garoto vai com um bigodinho, com a suástica no braço e a festa se torna pública. Não havia iPhone, mas havia paparazzi na Inglaterra e fotografam o garoto e no dia seguinte a foto está em todos os tabloides ingleses e daí para o mundo, embora na época, em 1997, a internet ainda estivesse engatinhando. E é um grande escândalo, o príncipe Charles havia se separado da Diana, a mulher acabado de se tornar viúvo, tinha um romance tórrido com a atual rainha consorte da Inglaterra e, pior de tudo, o filho ficou deprimido, não saía do quarto e começou a emitir sinais de uma depressão profunda e falava constantemente em suicídio. Porque o garoto foi trucidado, né? O garoto foi... Por quê? Porque o marido da rainha Elizabeth II tinha, de ascendência alemã, tinha uma história mal resolvida e mal contada de ligação com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Óbvio que as fofocas, né, foram para os tabloides, para os jornais, para as televisões, e de quem o príncipe Charles se lembra para conversar com o filho? Do seu amigo judeu, do seu amigo rabino-chefe do Reino Unido, Jonathan Sacks. Ele fala, posso conversar, mas eu não sei como ele vai reagir. E nesse livro, a melhor parte do livro, na minha opinião, foi essa, o príncipe Harry conta como foi a conversa. Ele falou assim, ele não passou a mão pela minha cabeça. Era uma figura circunspecta, mas de um sorriso no rosto amável e amistoso. E ele começa a conversa dizendo, você não desonrou apenas os seus compatriotas, os britânicos que lutaram contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Você não desonrou só essas pessoas que tombaram, morreram durante a guerra e que evitaram que hoje aqui no Palácio de Buckingham estivesse hasteada uma bandeira nazista. Você desonrou todas as pessoas que acreditam na coroa, que acreditam que a família real pensa no melhor do Reino Unido. Você desonrou também o povo judeu, mas também os ciganos, também os deficientes físicos, também os homossexuais e todos aqueles que foram condenados pelo regime nazista. E aí ele falou, quando o garoto já estava quase sumindo na cadeira, ele falou assim, mas aí ele vira uma chave e fala para mim, mas eu sou, antes de tudo, por ser rabino, um professor, um educador. E quero te dizer uma coisa, um depoimento muito sincero. As melhores coisas que eu fiz na minha vida foi depois dos piores erros que eu cometi na minha vida. A mudança na chave foi fundamental para o garoto compreender. Ele falou assim, você tem quantos anos? O garoto falou, tenho 15 anos. Ele falou assim, o que vai definir a sua vida como homem não será essa história, mas será o que você fará dessa história. A postura e o comprometimento que você terá em como você vai contar essa história daqui para frente. E ele contou. O príncipe Harry escreveu esse livro e falou assim, e eu estou contando, estou honrando o Sacks, meu amigo Sacks, que morreu em 2020, contando essa história. Hoje eu compreendo a importância de se saber e não negar o Holocausto, a importância de ter respeito com os mortos, da humanidade aprender com aquilo que aconteceu e cultivar a memória daqueles que tombaram diante, certamente, das piores máquinas de guerra de todos os tempos.
Então, o Sacks tem essa dimensão, tem essa história. Então, do ponto de vista humano também, ele era uma figura extraordinária, espetacular, capaz de chegar num sermão em Yom Kippur, que é o dia do perdão, né, para os judeus, e dar uma prédica falando a partir de grandes autores do seu tempo. Ele começa a prédica em Marble Arch, no Yom Kippur, falando de um autor chamado Adam Grant, que escreveu um best-seller mundial chamado A Arte de se Saber o que Não se Sabe. E o Adam Grant conta uma história com o Daniel Kahneman, que foi Prêmio Nobel de Economia de 2002, que foi eu ia dizer descobridor ou inventor, foi o homem que revelou para a humanidade o funcionamento do cérebro a partir dos estudos da psicologia comportamental, de que o cérebro tem uma parte que pensa rápido, né, que é a parte do cérebro reptiliano de trás, normalmente movido à adrenalina, normalmente quando a gente age por medo, por impulso, para sair de uma situação de risco, é essa parte do cérebro de trás que responde, e o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que pensa devagar, que medita, é a parte ética do cérebro que pensa no que é certo e no que é errado. Foi o Daniel Kahneman que revelou isso para a humanidade, e o Daniel Kahneman estava assistindo uma palestra desse Adam Grant. Quando terminou a palestra, o Adam Grant falando do seu livro, ele vai ao Adam Grant, já era Prêmio Nobel, e falou assim: "It was great, I was wrong." Foi sensacional a sua palestra, e eu estava errado. E aí o Grant não entende, fala assim: "Mas professor", porque ele era o grande professor Nobel de Economia, "foi bom o que eu falei? Foi grande a minha palestra ou o senhor estava errado?" Ele falou: "Both, as duas coisas. Tem gente que não gosta de descobrir que está errado, mas eu gosto. Porque quando eu descubro que eu estou errado, a partir desse momento eu estou menos errado do que antes." E ele começa a prédica do Yom Kippur falando isso. E em seguida ele fala: os grandes líderes do povo judeu em todos os tempos não eram homens perfeitos. A história do judaísmo é feita de homens imperfeitos, mas que almejam a perfeição. Fala assim: a história do Novo Testamento é de um homem perfeito, segundo a tradição cristã, que seria Deus feito homem. A história do judaísmo não tem isso. Os dois maiores líderes do povo judeu foram homens que cometeram erros profundos, cometeram erros, pecados graves. E aí ele fala de dois episódios do judaísmo extraordinários, com um encantamento e uma simplicidade realmente emocionantes. Ele fala de Yehuda, do irmão que se oferece para ficar no lugar de Benjamim quando eles são descobertos pelo irmão José, que haviam anos antes vendido aos egípcios como escravo. E aí Yehuda, quando eles vão visitar José, José, ainda tomado pela raiva, manda colocar objetos na bagagem dos irmãos. Eles são descobertos pelos soldados egípcios e são presos, e ele diz: "Vocês podem ir, mas o caçula Benjamim fica." E aí Yehuda diz: "Eu fico no lugar dele." E Yehuda tinha sido o irmão que vendera José anos antes. E aí José se emociona, se revela, pergunta como está o pai deles e tal. Mas o que o Sacks diz esse é um episódio seminal. Nós não somos judeus por nenhum homem que nunca errou. Aí daí surgem os Yehudim do reino de Judá, que são os descendentes de Yehuda, de um homem capaz de errar, de pecar profundamente, mas que é capaz da mais humana das condições, que é reconhecer o erro, se arrepender e fazer o retorno, retornar para a dignidade própria, para o sentido da sua vida. E a segunda história que ele conta, no mesmo também contada nesse livro, é a história do rei Davi, que tem uma relação extraconjugal com uma mulher e que, para esconder a traição, manda o marido dessa mulher para o campo de batalha, e ele é morto no campo de batalha. Talvez fosse realmente um pecado imperdoável. E aí é que Davi fala essa frase famosa do judaísmo, né? "Eu pequei, eu errei, hatati", e diz: "Eu pequei, e o meu pecado e o meu erro se apresenta diante de mim a todo tempo." Como parar? Como fazer a tormenta parar? Através do arrependimento, da volta à própria dignidade, da volta aos seus próprios valores. E assim o Sacks foi construindo a sua obra, né? Dialogando, né, com as ciências humanas e fazendo do judaísmo uma tradição muito antiga, uma tradição nova, fazendo do velho novo e do novo sagrado. Foi assim que eu me apaixonei, e o livro tem muitas dessas histórias que têm o mérito do Sacks e não o meu mérito.
A segunda parte do que eu ia falar para vocês, e o tempo já está passando muito rápido, é por que eu escolhi esse livro e por que nesse momento. Óbvio que eu não precisei nem conversar muito com o meu psicólogo para entender que eu só escrevi esse livro depois que meu pai tinha morrido. A história desse livro é uma história do resgate da minha relação com o judaísmo e da história da minha família, né? Quando os meus avós chegam no Brasil, meu avô chega em 1930, no Rio de Janeiro, com um irmão. Meu avô chamava-se Gerson, o irmão Avrum. No Brasil eles viram Germano e Adolfo. E de 1930 a 1935 eles trabalham com tudo que vocês podem imaginar. Ele é ajudado por uma instituição judaica no Rio chamada Relief e vendia de tapetes nos ombros, sem falar uma palavra em português, até dirigindo o caminhão, fazendo o que podia. Consegue juntar dinheiro, manda para minha avó, mãe do meu pai, que já vem com meu tio mais velho, tio Isaac, em 1935 para o Brasil. Em 1936 nasce o meu pai e 10 anos depois o meu tio mais novo, os três, infelizmente, já falecidos. Mas a história desse casal, dessa família com o judaísmo, é a história do judaísmo em diáspora para muita gente, né? E aqui eu lembro um autor que o Sachs citava muito, que era Elie Wiesel, que foi Prêmio Nobel da Paz, que dizia sempre, depois da Shoah, depois do Holocausto, aqueles que perderam a fé eu abraço, aqueles que se tornaram mais fervorosos eu também abraço. Meu avô perdeu completamente a fé, minha avó também adoeceu, ficou louca, na época tinha um nome muito terrível para isso, né, neurótica de guerra, pessoas que não davam conta do tamanho do sofrimento. Eu depois resgatei as cartas ainda escritas em Yiddish que contavam a morte de cada membro da família, e todos morreram. Quem não estava no Brasil, evidentemente, morreu. A minha avó adoece severamente e eles tomam uma decisão que era afastar os filhos completamente do judaísmo. Meu pai e meus tios sabiam que eram judeus, chegaram a frequentar movimentos juvenis, mas tinham uma profunda relação de medo com o judaísmo. E o medo, né, o Trump fala muito isso, e aquele Steve Bannon fala muito isso, é uma das energias mais poderosas do ser humano, né? É o amor de um lado e o medo do outro, né? Além da questão da libido. E o que restou disso foi uma herança transpsíquica na minha casa em que o judaísmo não era um assunto. A minha mãe não é judia e o meu pai, apesar de ter um amor profundo por Israel, gosto pelo judaísmo, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu apresentei a minha namorada, hoje atual mulher, depois de 25 anos, a Letícia, para ele, e eles adoraram a Letícia, mas quando ele descobriu que ela era judia, ele teve uma reação de repulsa, que naquele primeiro momento eu achei que era uma raiva, um não gostar, mas que depois imediatamente eu saquei que era medo. Medo de ser confrontado com uma origem que foi ensinada a ele como errada. Medo de ser confrontado com a sua própria ignorância em relação ao judaísmo por uma menina que estudou em escola judaica, teve educação judaica e uma família profundamente engajada no judaísmo do Rio de Janeiro. Mas imediatamente ele se apaixonou pela Letícia, porque a Letícia é realmente uma pessoa extraordinária e apaixonante, e essa história evoluiu também para mim. Na verdade, através da Letícia eu reconectei-me com laços judaicos que eu jamais imaginei reconstituir, e o Sachs foi a ponte definitiva entre a minha afinidade sentimental com o judaísmo e um processo de encantamento intelectual pelo que o Sachs revela na sua obra. Então esse livro foi, depois que meu pai morreu, a forma como eu resgatei essa história de maneira cifrada, não óbvia, mas em que eu conto, por exemplo, no final da vida, a gente ficou quarentenado em Itaipava, numa casa que o Eduardo conhece, e o meu pai já doente, em home care, e eu descia de Itaipava para conversar com ele, e apesar dele ser um homem de fé, ele em nenhum momento falava sobre a morte. Mas teve um momento que ele conseguiu. Foi o momento que eu disse a ele, pai, eu queria saber se depois da sua partida eu podia dizer o Kadesh. Para quem sabe, o Kadesh é uma oração dita ainda em aramaico dos enlutados, e é dita em aramaico para ser acessível a todos, porque era a língua do povo. O hebraico sempre é a língua religiosa das sinagogas, e havia até um tradutor nas sinagogas primitivas para o povo entender, tradutor do hebraico para o aramaico. Mas o Kadesh é uma oração muito linda, para quem não entende, pode traduzir em português, e que os judeus guardam em cada período, né? Vai passando os dias, meses e anos, e o Kadesh é sempre a oração dos enlutados. Quando eu falei isso para ele, aconteceu um fato extraordinário. Caiu a ficha
na cabeça dele, quer dizer, óbvio que ele sabia que ia morrer, porque ele sabia que tinha um câncer terminal e estava em metástase, mas caiu uma ficha na cabeça dele de que ele tinha pouco tempo, de que aquele tempo que ele tinha era sagrado. Como a vida é sagrada, do primeiro segundo ao último suspiro, ao último segundo. E aí, ao cair essa ficha, eu falei, eu não quero te ofender, pai, eu sei que você foi criado longe disso, mas eu queria saber se você ficaria feliz se eu dissesse o Kaddish no seu enterro. E ele não conseguiu dizer nada, ele só derramou uma lágrima e balançou a cabeça afirmativamente. E aí ele morreu, foi durante a pandemia, nosso primo, o primo da minha mulher, que é sobrinho do Eduardo, Gustavo Nisquia, esteve comigo lá e me ajudou a dizer o Kaddish. Foi um momento muito significativo, muito importante, em que mais do que um sentimento transcendente qualquer, de revelação metafísica, o que eu tive foi uma sensação de dever cumprido, uma sensação de que eu dava a meu pai algo de que ele foi privado ao longo da vida em função das perseguições, em função do medo, em função de todas as tristezas que se seguiram a isso. E é isso o judaísmo, né? É um conjunto de elos que se unem, às vezes eles se rompem, e às vezes é necessário romper como medida imperativa de sobrevivência, mas que uma outra geração restabelece esse elo, e é esse elo que eu sinto como se eu tivesse, modestamente, na minha família, restabelecido por um vínculo afetivo profundo com o judaísmo que o Sacks me ajudou a ter. Finalmente, sobre a situação de Israel hoje e da comunidade judaica em diáspora e o crescimento do antissemitismo. O que o Sacks dizia, que foi o que a filha falou, no início da palestra eu mencionei, foi o que a filha falou, que o meu pai diria nesse momento, é o que eu acho que a gente tem que restabelecer e saber novamente. Né? Israel foi vítima por um erro crasso das suas forças de defesa, do seu sistema de segurança, que eu não consigo entender. Isso vai ser esclarecido e as autoridades responsáveis terão que prestar contas, aqui e lá em cima. Mas alguma coisa muito séria aconteceu, mas o fato é que aconteceu, enfim. Os religiosos acreditam em alguma coisa, os não religiosos acreditam mais nas questões humanas, mas o fato é que foi o maior ataque ao povo judeu desde o Holocausto, desde a Shoah. E isso despertou, pela reação de Israel e pelo fato dos judeus hoje terem um Estado capaz de defender o povo, um Estado poderoso, que é capaz de se levantar, como os Estados Unidos fizeram contra a Al-Qaeda quando sofreram os ataques das Torres Gêmeas em 2003, como Reino Unido, Estados Unidos e o próprio Império Vermelho, o próprio Exército Vermelho da União Soviética na Segunda Guerra contra o nazismo. Hoje, os judeus não são indefesos. Hoje, os judeus têm um exército que o defende. Hoje, o Estado de Israel, além dos seus sábios, além dos seus médicos, além dos seus cientistas, tem um exército poderoso que é capaz de dar uma resposta veemente quando o povo é atacado. E isso é imperdoável. Né? Então, infelizmente, é preciso reconhecer o que o Sacks dizia profeticamente. Na Idade Média, diziam, não temos nada contra os judeus, só contra a sua religião, porque eles não aceitam o Messias. Nos séculos 19 e 20, diziam, não temos nada contra os judeus, só contra a sua raça, porque ele não pertence à raça ariana superior. E hoje dizem, não temos nada contra os judeus, só contra o seu Estado nacional. E aí o Sacks fala a frase que, a meu ver, é definitiva, pedagógica, que todos temos que entender, sobre ela meditar e fazer as pessoas compreenderem. A forma contemporânea de antissemitismo é o antisionismo. As pessoas odeiam o Estado de Israel porque, no fundo da alma humana, continuam odiando os judeus. E aí é preciso entender por quê. É preciso perguntar profundamente. O que existe nesse povo, que representa menos de 0,19% da humanidade, que provoca essas reações tão violentas? O que existe no povo judeu, seja a sua resiliência, a sua capacidade de produzir prêmios Nobel, a capacidade de fazer, como disse o Sacks, é um discurso na Câmara dos Lordes extraordinária. Israel fez florescer o deserto, produzir tâmaras, produzir frutas, alimentar uma população e exportar alimentos no meio do deserto. Israel trouxe de volta uma língua extinta e fez os jovens falarem essa língua.
Israel trouxe a cultura judaica de algo velho para algo novo e desse algo novo fez algo sagrado. Israel exporta sua tecnologia com drones para o cerrado brasileiro para aumentar a produtividade do agronegócio brasileiro. Israel exporta, o Waze exporta as tecnologias de aplicativos para o mundo inteiro. Só que são menos de 10 milhões de israelenses, desses 10 milhões, 7 milhões e meio judeus. Tem outros 7 milhões de judeus nos Estados Unidos e espalhados aqui nesse subúrbio do planeta Terra chamado Brasil, outros poucos. Né? Tem talvez 30, 40 mil no Rio, aqui em São Paulo um pouco mais, na Argentina 150 mil, cada vez estão mais assimilados. Mas por quê? Da onde vem isso? E a Aguila Sacks responde. A resposta do Sacks. Não há resposta certa para a pergunta errada. O ódio não pode ser compreendido, o ódio tem que ser combatido. Os judeus têm que seguir o seu caminho, seguindo a sua vida da forma como acreditam. Porque a missão do judeu não é a de ser aceito, a missão do judeu não é de conquistar simpatias. O compromisso dos judeus é com seus valores. E seja o que for que acontecer, os judeus têm que seguir adiante. E ela falou assim, se alguém tem alguma dúvida sobre o que meu pai diria, não respondamos ao ódio com ódio. Defesa sim, mas ódio não. Sigamos firmes na senda dos nossos valores. Mas nunca em nome da opinião pública internacional, nunca em nome de uma aceitação, os judeus devem se curvar de serem quem são, de viverem como acham que devem viver, de estarem no mundo da forma como se sentem bem, preservando a sua identidade e preservando os seus valores, que no fundo é a grande contribuição que os judeus têm a dar para a humanidade. Porque se os judeus tivessem se extinto, se desaparecido, se assimilado, a humanidade diria, onde eles estão? Desapareceram como tantos e tantos povos da antiguidade. É isso que o Sacks disse antes de morrer profeticamente, e é isso que eu, modestamente, aqui em São Paulo, acolhido generosamente aqui nessa casa, repito a vocês. Os judeus são o laboratório humano criado para quem crê por Deus, para quem não crê pela sua própria fé, pela sua própria crença. Né? E é isso que há de mais bonito no Sacks. Ele fala para ateus e religiosos, ele fala para todos os povos. Ele diz, os judeus desenvolveram uma fé tão inquebrantável no seu destino histórico, no sentido da sua vida, que eles se tornaram a profecia que se autorrealizou. A medida do sucesso dos judeus não é não sofrerem percalços, não é não atravessarem desertos de 40 anos, é não perderem a fé. Ainda que Moisés nunca tenha chegado à Terra Prometida, ainda que os judeus saibam que sempre vão ser derrotados antes, mas algum descendente, alguém vai sobreviver para contar essa história para os nossos descendentes. Essa é a história do Sacks, é um pouquinho também da história da minha vida. Muito obrigado, gente. Essa água é a minha ou é essa? As duas? Eu não estou vendo. Obrigado. Podemos fazer perguntas, por favor. Por favor. Primeiro, complementar pela brilhante exposição. Imagina, obrigado. Como o Sacks diria, a gente está cada dia aprendendo um pouco mais. Você acha que o Sacks faria aqui, se soubesse o que está acontecendo aqui nessa periferia do mundo, se ele estivesse aqui, tivesse a oportunidade de falar, o que ele diria em relação àquilo que está acontecendo aqui? Para a comunidade judaica ou para a comunidade maior? Para o país como um todo, para a sociedade brasileira? Eu realmente não gostaria de dar às minhas palavras a conotação de que eu tenho algum tipo de acesso privilegiado ao pensamento do Sacks. Certamente essa filha dele teria condições de intuir melhor o que o velho pai dela diria, mas pelo que eu li da obra dele, pelo que eu pude compreender do que ele diria em outros momentos delicados, o que eu acho que o Sacks dizia, ele primeiro era um sujeito profundamente preocupado com a educação das novas gerações, das crianças. Né? Ele dizia,
para defender um país é necessário um exército, mas para defender uma civilização são necessárias escolas. Então, acho que a primeira coisa era dar um recado muito claro para a sociedade brasileira de que os nossos 524 anos de história, o maior atraso que esse país, que essa nação alcançou foi não levar a sério a formação dos jovens, das crianças, uma educação de excelência. E a segunda coisa é quais são os valores que você projeta para os seus filhos e netos nesse país? Ou você tem uma relação de mero extrativismo com o Brasil? Se a sua relação é de compromisso, de filhos e netos, o que eu lhe diria é: eu desejo para o Brasil o que eu desejo para o Estado de Israel. Que seja uma terra da onde viceje o leite e o mel, que seja um lugar onde as pessoas possam viver em tranquilidade, em paz, não com medo, como eu cheguei aqui com medo. O colega professor da USP me deixou aqui e falou: Gustavo, muito cuidado, ele mora por aqui, está numa área muito perigosa. Mas assim, o Sachs, uma coisa que eu aprendi com o Sachs, que apesar dele ser um sujeito que era consultado a todo momento sobre todos os assuntos, ele cultivava uma certa autocontenção, uma modéstia, em dizer: não, eu sou um rabino e um filósofo, o meu campo é esse. E essa era a postura que ele tinha, por exemplo, em relação à ciência, né? Ele falou assim: os religiosos não devem desafiar a ciência, né? O que a ciência faz é revelar aquilo que nós religiosos sabemos como funciona no todo, mas talvez no detalhe ainda não tivemos condições de descobrir, né? Ele sempre falava coisas muito engraçadas para dar esse exemplo. Maimônides, ao ver dele, tinha sido o maior sábio de todos os tempos. Não é à toa que existe esse famoso ditado que eu sei em inglês, mas muitos aqui devem saber em Yiddish, né? From Moses to Moses, there has never been someone like Moses. De Moisés, que o nome dele era Moses Maimônides, ou o nome do Maimônides, que era de alguma forma Moisés, Moishe. E o que eu acho que ele diria era: modestamente, do ponto de observação em que eu me encontro, o Brasil é uma nação que precisa de rumo. Precisa, de um lado, investir na formação das suas crianças, dos seus jovens, e uma nação que tenha valores pelos quais vale a pena viver. Que é exatamente o que eu acho que tem faltado muito no Brasil, né? É um gigante econômico, um potencial extraordinário, mas me parece que valores que imprimam no Brasil um senso patriótico de nação é algo que a gente ainda não aprendeu, como nação, como país. Por mais que a gente critique os Estados Unidos da América, o patriotismo norte-americano revela muito sobre a alma nacional, né? Assim, tanto que para um americano ver a bandeira ser queimada é um ataque à sua própria alma, né? Eu acho que a contribuição do Sachs seria tentar despertar as novas gerações para essas duas coisas: educação e valores morais. Tanto que o último livro dele, publicado póstumamente, chama-se Morality. Valores para um mundo dividido, para um tempo de divisão profunda, né? Uma das obsessões do Sachs era superar essa polarização, essa dicotomia, né, e resgatar valores morais que pudessem guiar a humanidade para o caminho certo. Por favor. Eu vi seu livro, nossa, adorei. Obrigado. Dias e não consegue parar. Né? Obrigado. Agora, como você está falando dos sábios, tudo que você falou, que ele considera o pai dele os maiores sábios, né? Que ele conhece. Eu acho que até o conforto. A filha, né? Falou do Sachs. Os filhos falando dele, é a filha caçula. O maior sábio, por quê, né? Porque acho que é um conforto, né? Para todo mundo, porque ele deu condições, né? Como ele é um simples, você falou, comerciante. O pai dele. Chamava-se David Louis Sachs, era o Davi Luiz, em inglês, né? Ele era, na verdade, um imigrante polonês radicado em Londres e era um vendedor de tecidos, né? Como muitos aqui, né? O avô do Eduardo era um vendedor de tecidos, na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. Mas a coisa mais linda que ele falou sobre o pai, no final do livro, não sei o que o senhor vai perguntar, mas eu estou intuindo que é isso.
que é, ele conta num livro, né, e eu reproduzi isso eu não queria que o livro tivesse um tom fúnebre depois da morte, então o último capítulo é o menino Jonathan, que conta essa relação com o pai que eu falei. Mas a coisa mais linda que ele fala do pai é que ele falou, apesar dele ser um homem simples, que não tinha educação formal nem educação judaica, ele teve a sabedoria de impulsionar em mim um desejo pelo conhecimento e jamais se sentiu humilhado por ter um filho que era rabino e era sábio sem ele ser ao contrário. O pai só tinha orgulho dele. E eu acho que a coisa mais bonita que a filha falou do Sacks, da neta desse velho mercador de tecidos, foi exatamente isso. Apesar dele ser sábio, como meu avô não era, meu pai era, ele nunca causou em mim nenhuma vergonha, nenhuma aversão a conviver com ele por ele ser muito sábio. Eu sempre tive liberdade de mostrar a meu pai quem eu era, porque ele demonstrava um encantamento de estar comigo pelo que eu podia dar a ele. Ela é bióloga, se dedica a coisas da natureza, e ele falou assim, meu pai genuinamente queria saber tudo que eu fazia, queria entender como era a minha vida, e isso me aproximava dele. E eu acho, a essas alturas eu tenho 51 anos, se Deus quiser chegarei aos 52 em maio, a coisa que eu mais quero é jamais que as minhas filhas me virem as costas, eu quero estar próximo, quero ser aceito, quero viver junto com elas da forma como for possível. Né? A gente fica tão preocupado, né? Isso para nós é um conforto. É um conforto. É extraordinário. Quando ela faz o discurso, está no YouTube. Joguem lá, Gila Sacks, G-I-L-E Sacks, Templeton Price. Aí ele está lá, ele achava que ele ia fazer o grande discurso da noite. Aí os organizadores chamam uma surpresa para o Rabino Sacks, Gila Sacks. Aí ela sobe e faz esse discurso citando Pirkei Avot, citando a ética dos pais. O homem chora um rio Amazonas, né? Ele nunca vi tão emocionado, tão... como, tipo, a sensação que eu imagino que ele tem, como a sensação que eu tenho quando vejo o sucesso da minha filha, valeu a pena. A vida valeu a pena. Valeu a pena ter passado por tudo que eu passei para chegar até aqui, por esse momento. Né? Boa noite. Pela palestra. Muito obrigado. A pergunta que o senhor fez antes, o Baruch Hashem teve muito contato com ele, de alma. Primeiro no nosso Instituto Hora Abraham, a gente traduziu o livro dele. Foi. Celebrando a Vida. Sim. Esse a gente traduziu. Celebrating A Life. última vez que ele estava aqui no Brasil, eu perguntei exatamente essa pergunta. Estou aqui no Brasil, morei nos Estados Unidos, estou aqui no Brasil. O que eu posso fazer aqui no Brasil? Ele respondeu isso. Continua tomando conta dos jovens. Esse é o nosso... Me reconforta não ter falado nenhuma bobagem. Perfeito, pai. A sinagoga de Ipanema, a sinagoga Safra de Ipanema, tem um rabino, Gabriel Abutbul, e eles há muitos anos, eu descobri isso recentemente quando fui dar uma palestra como essa lá, no ano passado, aí o rabino Gabriel Abutbul me mostrou, há uns 15 ou pouco mais, 18 anos, eles traduziam todas as prédicas e artigos do Sacks para o português, para os congregados. E fazem isso só pela difusão da cultura. Ele falou, eu sou o maior fã do Sacks. Eu falei, eu sou o segundo, porque eu sou o maior. Uma história interessante, eu fiz psicologia nos Estados Unidos, assistente social. Quando nos Estados Unidos eu encontrei ele, aí eu conversei com ele, eu falei, eu estou fazendo psicologia. Aí eu falo, mas uma condição, quando você acaba quando você tem aquele diploma, você começa a estudar de novo na Torá, e se encontra na Torá a psicologia. E assim é isso. Que lindo isso. É exatamente, e ele viveu coerente com isso que ele lhe falou. Muitas coisas impressionam quando você vai investigar a vida dele. Ele estava numa sinagoga sefaradi na Califórnia. Vou perguntar, como é que você sabe isso? É porque na pandemia a gente ficava, né, às vezes insone, angustiado com o fim, a morte iminente do meu pai e tal. Aí apareceu Sacks, Sephardic Temple, acho que é Los Angeles ou uma cidade próxima, e aí ele dá uma palestra, e aí o rabino lá, encantado, senta com ele e faz um bate-papo. E aí ele fala, rabino, o que o senhor sentiu quando o senhor estava no avião falando com o príncipe Charles e o Tony Blair? Aí ele falou assim, eu lembrei do Salmo. Agora me desculpem, eu acho que é o Salmo 29, mas ele falou o número de cabeça e falou assim, aí o rabino
Não veio na cabeça do rabino qual é o salmo. Ele falou assim, é aquele que diz, falarás sobre teus estatutos perante reis e não tereis vergonha. Que lindo, né? Com essa presença de espírito, sujeito iluminado, né? Sujeito iluminado, que acreditava profundamente no que fazia e procurava compartilhar isso com as pessoas. Eu acho que é isso que o nutria e que justifica a alegria dele pelo depoimento de todos que conviveram, de que ele era uma pessoa extremamente feliz. Né? Algo sobre Israel, sobre... Esses assuntos vocês estão evitando, muito, muito delicados, né? Muito obrigado. Vou botar o óculos aqui para enxergar melhor. Na verdade, eu sou o Silvio, da Manuel Tarnós. Obrigado pela presença, viu? Imagina, gratidão por você estar com a gente. Gratidão. Na loja, uma honra estar do lado do Edu. E a gente não sabia o que te dar de presente. Aí a gente foi super original. Um livro. Nós vamos te dar um livro de presente. Acertaram em cheio. Um filho de um comerciante também. Não sabia, família do comércio também. Você falou tanto do teu pai e chega uma época da nossa vida que você fala quais são teus valores especificamente. E Deus é muito preciso. Eu sou muito fã do pai daquele rapaz ali, ó. Que para mim é o Jonathan Sachs do Brasil, que é o Rabino Shea Pastor. E ele falou, escreve um livro. E aí, minha família está no Rio. Eu tenho um tio que inclusive é imortal, que é o Dr. Meir Gurfin, que é primo irmão do meu pai. E eu conheci o Sr. Davi Gorodovitz, um tzadik. Então a gente, falei para o Edu, a gente muito humildemente queria dar esse livro, que na verdade são parábolas da cultura judaica e vendas. Espero que você se divirta. Nossa, que honra, muito obrigado. Então, em nosso nome, em nome de todo mundo. Obrigado, aqui, Silvio. Muita gratidão. Muito obrigado. Muito bom. Gratidão. Muito obrigado. De coração. E esse livro é uma edição especial em memória da minha mãe. Desculpa. Você falou tanto do teu pai. É, exato. Bom, vou ler, te dou retorno, vou ler com prazer. Vou pedir para os convidados esperarem na sala de fora. A gente vai terminar um pouco a ritualística e depois vamos ter o nosso copo d'água, uma pizza, uns comes e bebes. Prazer. Vamos demorar uns 15, 20 minutos. 15, 20 minutos no máximo. Obrigado. Então, na sala de fora.